Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Na sequência do nosso estudo de Daniel, hoje vamos chegar ao capítulo 8, com uma das mais importantes profecias de todo o livro. Portanto, não sai daí porque Evidências já está no ar. De volta com o programa Evidências, mas não posso começar o assunto de hoje sem primeiro oferecer um presente para você, da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos Evidências, que traz muitos assuntos sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia e outros mais. E para adquirir em qualquer lugar do Brasil é simples. Você pode ligar para a gente aqui no horário comercial 0 Operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 0 Operadora 12 98244 0077. Ou você também pode entrar na página do biblia.com.br ou ainda ativar aí o QR Code que está na sua tela. Está bem? Muito bem, meus queridos. Hoje, como eu avisei, nós vamos falar ou vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. E a primeira coisa que nós devemos entender é que Daniel, capítulo 8, não aparece num vácuo. Ele vem depois de dois capítulos paralelos. Daniel, capítulo 2, que eu já falei com vocês, o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua de vários metais, e Daniel, capítulo 7. Esses dois capítulos nos ajudam a estabelecer o pano de fundo para a interpretação correta de Daniel, capítulo 8. A ligação entre esses três capítulos é o princípio fundamental que nós temos para entender a profecia. É o princípio de amplificação entre eles. Isto aqui não é uma invenção adventista. Vários estudiosos de diferentes religiões também viram esse princípio. Aliás, não é de se admirar, porque ele é óbvio. Você quer ver? Daniel capítulo 2, por exemplo, fala de 4 impérios mundiais. Você se lembra? Vamos recapitular. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Você se lembra disso? O capítulo, porém, termina no futuro, no momento em que uma pedra, segundo Daniel 2:34, cortada sem auxílio de mãos humanas, esmaga todos os impérios mundiais daquela estátua, até que não fique nenhum vestígio deles. Isso está em Daniel capítulo 2, versículo 35. E então, a Bíblia diz o seguinte, que eu vou citar para você. O Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Daniel 2:44. 2 pontos cruciais têm que nos chamar a atenção aqui em Daniel capítulo 2. Primeiro, depois da Grécia, apenas mais um reino aparece. O ferro que está nas pernas da estátua e prossegue nos dedos e nos pés da estátua, que são uma mistura de ferro com barro. Isso está em Daniel capítulo 2, verso 33. Assim, depois da Grécia, só aparecerá Roma, o último reino terrestre. Mesmo que Roma mude de forma, porque o ferro das pernas acaba se misturando com barro ali nos pés da estátua, e assim permanece até o fim da profecia. Em segundo lugar, também eu quero chamar a atenção que nós percebemos que o capítulo 2 termina com o estabelecimento do reino eterno de Deus, aquele representado pela pedra que bate na estátua. Daniel capítulo 7 praticamente repete o mesmo oráculo profético. Eu mostrei isso em programas anteriores. Porém, ele o faz com outras imagens. Você se lembra? O leão com asas representa a Babilônia, nós temos o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia e aquele animal terrível e espantoso, Roma, que tem um prolongamento no chifre pequeno, que, como eu falei, é a continuação do Império Romano numa outra roupagem, fazendo guerra contra o povo de Deus e as verdades de Deus. Embora mais detalhes sejam dados,
Daniel capítulo 7 cobre o mesmo terreno, ou o mesmo período que Daniel capítulo 2. 4 grandes impérios mundiais e, como consequência, o capítulo termina com Deus estabelecendo o seu reino eterno. Eu vou ler de novo outra passagem da Bíblia aqui e preste atenção aí, acompanhando esse versículo. Então o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, aos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, versículo 27. Você percebeu esta comparação? Assim como Daniel capítulo 2, também Daniel capítulo 7, depois da Grécia, só surge mais um reino, o quarto animal com o seu chifre pequeno que sai diretamente desta besta fera. Depois você compara aí, Daniel capítulo 7, versículo 7, 8, versos 19 e verso 25 também. Aí a passagem ou o texto profético continua mostrando que este chifre faz parte daquela besta, daquele último animal. Agora, que grande poder surge depois da Grécia? Bom, até hoje nós sabemos que assim como o ferro e o barro de Daniel capítulo 2, estamos falando de Roma, que se estende num outro formato até o final dos tempos, quando Deus estabelecerá o seu reino eterno. Agora, o que é o reino eterno de Deus? Ora, a resposta óbvia, o reino dos céus. Roma, representada na primeira fase pagã como sendo a besta e depois na sua fase papal como sendo o pequeno chifre que surge desta besta e permanece a partir dela, é o inimigo tácito das verdades de Deus. Assim como em Daniel capítulo 2, há também 2 pontos cruciais aqui em Daniel capítulo 7. Tome nota aí. Em primeiro lugar, depois da Grécia, surge apenas mais um reino mundano, o quarto animal, que é a Roma pagã, com o chifre pequeno, a Roma papal, ok? Em segundo lugar, o capítulo termina com o estabelecimento eterno do reino de Deus. Agora que estas coisas foram bem colocadas para você, eu já pavimentei a estrada para entendermos Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 é uma profecia, preste atenção, paralela às profecias de Daniel capítulo 2 e capítulo 7, porém com alguns detalhes novos que não foram dados antes. Talvez a maior diferença ou a maior adição que o capítulo 8 teria seria o fato de, em vez de tratar de 4 reinos terrestres, ele fala apenas de 3 reinos, sendo excluída a Babilônia. Então, considerando que o tempo da visão estava sob o reinado de Belsazar, como você vê em Daniel capítulo 8, verso 1, Babilônia logo se tornaria uma história passada. Portanto, a profecia se concentra no que estaria por vir a partir daquele momento. Então agora vamos conhecer o conteúdo da profecia, está bem? Assim como em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, o capítulo 8 também apresenta uma outra visão da ascensão e queda de impérios mundiais, embora, como eu falei, com um simbolismo diferente. Aqui vão aparecer 2 animais. Em primeiro lugar, um carneiro, que você até vê aqui, eu coloquei um modelo aqui para você ter uma ideia, e depois um bode, que também tem um chifre misterioso. Vamos ler isso na Bíblia com muito cuidado, muita cautela e vá acompanhando aí. Se você tiver uma Bíblia, fica até melhor para você acompanhar a leitura disso. Se não tiver uma Bíblia, você pode ouvir atentamente a minha leitura e depois você acompanha ou confirma em alguma versão da Bíblia na sua casa, tá bem? Preste atenção, assim diz a Bíblia. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma outra visão depois da primeira. Na minha primeira visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província do Eilão. Na visão que eu estava junto ao rio Lai. Olhei para cima e eis diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode,
com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Daniel capítulo 8, versículos 1 a 8. Este simbolismo todo do carneiro e do bode que estão em lutas está diretamente relacionado ao santuário de Deus. Neste caso, os simbolismos de um carneiro e de um bode foram usados talvez devido à sua relação com o antigo ritual do santuário no chamado Dia da Expiação ou Dia do Perdão, uma ocasião de juízo para o antigo povo de Israel. Carneiros e bodes eram usados como ofertas sacrificiais no serviço do santuário. Contudo, somente no dia da expiação é que os 2 são mencionados juntos. Por isso, esses 2 animais provavelmente foram escolhidos intencionalmente pelo Espírito de Deus para aparecerem como simbolismo nesta profecia de Daniel. Quem sabe, para lembrar o antigo dia da expiação, que para mim é o foco principal desta visão. Talvez alguém que esteja nos assistindo nunca ouviu falar do santuário, dos sacrifícios e do dia da expiação. Então seria interessante uma explicação mais detalhada antes de continuar com a visão de Daniel capítulo 8. Então vamos lá. Logo após a entrada do pecado no mundo, Adão e os patriarcas que vieram depois dele construíram altares e ofereceram sacrifícios a Deus. Várias passagens do Gênesis dizem isso. Você pode encontrar em Gênesis capítulo 8, verso 20, Gênesis 12, verso 7, também o verso 8, Gênesis 13, 18 e no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Tempos depois, Deus mostrou a Moisés o verdadeiro santuário celestial que serviria de modelo para o santuário que seria construído no deserto, como sendo o lugar da habitação de Deus. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25, 8, 9 e 40. O santuário realmente era muito importante para o povo de Israel. Esse modelo que nós temos aqui não mostra um pátio externo que ele possuía, mas você pode imaginar de casa. Havia um pátio aqui exterior, em forma retangular, com uma cortina que separava o povo que ficava lá e os levitas trabalhando no lado interno, aqui no pátio, tá bom? Quando eu digo interno, eu digo em relação ao povo de Israel, mas ele era externo em relação ao prédio ou ao tabernáculo propriamente dito. E o tabernáculo possuía 2 compartimentos internos. O primeiro era chamado lugar santo e o segundo era chamado lugar santíssimo. No primeiro compartimento era onde o sacerdote fazia o trabalho diário ou levita. Aliás, eu vou fazer uma coisa para ficar mais fácil para vocês. Eu vou acompanhar isso aqui com a Bíblia e você vai ver passo a passo como isto era realizado nos tempos do Antigo Testamento e, de igual forma, como isto simbolizava a vinda de Cristo, a vinda do Messias, conforme a interpretação do Novo Testamento. Então, eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vou ler algumas passagens para você. Eu vou pegar a Bíblia para ficar bem didático e vou voltar lá para a maquete e nós vamos acompanhando o texto bíblico. E mais uma vez eu insisto, se você tiver uma Bíblia com você aí, acompanhe a explicação com o seu exemplar da Palavra de Deus. Se você não tiver condição de estar com uma Bíblia agora, você pode estar assistindo esse programa através do YouTube. Então vá prestando atenção na leitura dos textos, está bem? Então eu quero começar aqui, já que eu falei dessa parte aqui do santuário, vamos ver a interpretação que é dada no Novo Testamento. Eu vou ler para vocês agora Hebreus capítulo 9, versículo 6. Preste atenção. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados.
Aqui, quando o autor de Hebreus fala os sacerdotes entram diariamente, era aquele serviço contínuo de 2 sacrifícios diários que havia, um pela manhã, outro pela tarde. Então o levita ou sacerdote entrava aqui no primeiro compartimento do santuário, que é chamado de lugar santo, e realizava este serviço. Aqui no lugar santo você tem 3 móveis que se destacam, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. O primeiro seria esse aqui, um candelabro com 7 tochas. Esse candelabro era símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele era todo feito de ouro maciço. E em frente a ele, você tinha aqui a mesa com 12 pães da presença, os pães da proposição. E aqui, à frente de ambos, você tem um altar de incenso, onde diariamente incensos eram queimados, representando as ações de graças, as orações que o povo oferecia a Deus todos os dias. Agora vamos ler na Bíblia a explicação escriturística de cada um desses pontos que eu mostrei para vocês. Vamos ler Êxodo, capítulo 40, versos 22, 24 e 26. Preste atenção. Pôs também na tenda do encontro um candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu acho linda essa expressão que a Bíblia usa para se referir ao tabernáculo como sendo a tenda do encontro, o lugar onde Deus diariamente se encontrava com o seu povo. Eu me recordo agora de um filósofo judeu chamado Levinas, Emanuel Levinas, que fez uma pergunta filosófica muito intrigante. Será que o infinito pode caber num espaço finito? Esta é uma pergunta crucial. E ele mostra que, até matematicamente falando, entre 2 pontos finitos você pode colocar uma infinitude de pontos. Mas em que pese as recomendações ou as ilustrações filosóficas que Levinas utiliza, na Bíblia, o que aparenta ser um paradoxo se transforma numa realidade. Porque o Deus Todo-Poderoso, imenso, infinito, sem fim, acabou cabendo num espaço finito que é o santuário. Mesmo que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o Senhor não habita em santuário feito por mãos humanas. Se ele não habita em santuário é porque não existe um espaço que possa comportar o tamanho de Deus. Contudo, de maneira amorosa e misericordiosa, ele terminou cabendo no santuário. Na continuação da nossa explicação, nós temos o segundo cômodo aqui do tabernáculo, que era o lugar chamado Santíssimo. Ele está aqui atrás. No lugar Santíssimo você tem a Arca da Aliança, onde você podia ter dentro dessa arca os 10 mandamentos de Deus, além da vara de Arão, que floresceu, e também um pouco do maná que Deus deu ao povo no deserto. Eu vou abrir aqui a Arca da Aliança para que você possa ver. Eu vou tirá-la aqui do santuário. Vou mostrar aqui na câmera e vocês vão poder ver como ela seria por dentro. Originalmente, a arca tinha justamente esse formato aqui. Você percebe que você tem 2 anjos, 2 querubins. Eles tinham as suas asas encostadas umas nas outras, a ponta das asas, e eles estavam provavelmente com a cabeça para baixo. Nós não temos muitos detalhes a respeito da feitura desses anjos. Apenas sabemos que era uma arca feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, e que dentro dela era possível você encontrar esses elementos sagrados que eu mencionei para você. E eu vou virar aqui e a câmera vai poder pegar em casa e você vai ver os elementos sagrados que nós teríamos dentro da Arca da Aliança. Quais seriam eles? Nós temos aqui os 10 mandamentos, tá vendo? As tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu quando Deus indicou que ele deveria ser o levita, o sumo sacerdote, juntamente com seus filhos, e um pouco do maná que Deus deu ao povo no deserto. Agora, o curioso é que esta Arca da Aliança, tão famosa, já se tornou até peça de filme como Indiana Jones, Em Busca da Arca Sagrada, era a representação tácita do trono de Deus, da glória de Deus. Agora perceba que junto à glória de Deus está a tábua, ou as tábuas dos 10 mandamentos. Por quê?
Os mandamentos de Deus são a expressão do seu caráter. Um Deus justo, leal, que oferece as suas leis que devem ser cumpridas e observadas. Agora, o curioso é que se alguém, no caso o sumo sacerdote, olhasse para a arca, ele não veria, em primeiro lugar, os 10 mandamentos. Eles ficavam dentro da arca. O que ele via? Ele via a tampa do propiciatório, essa parte de cima que você pode ver aqui. Esta parte aqui, essa tampa que cobre o santuário, era chamada de propiciatório. Agora, em hebraico, a palavra para propiciatório é a palavra kippur, que significa cobrir, perdão. Olha que lição teológica maravilhosa. Quando alguém olha para os mandamentos de Deus, a primeira coisa que ele vê não são os mandamentos, mas sim o perdão de Deus. Isto é maravilhoso. Agora eu quero ler outra passagem com vocês, alusiva a o que acontecia no dia em que o sumo sacerdote chegava até o lugar santíssimo. Preste atenção nessa leitura da Bíblia. Mas no segundo compartimento, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Hebreus 9, verso 7. A explicação de Hebreus me mostra como e quando esse segundo compartimento do santuário era visitado. Apenas uma vez por ano e pelo sumo sacerdote. Isto acontecia no chamado dia da expiação ou o dia do perdão, que era no 10º dia do 7º mês do ano. Então, como eu falei, nesse compartimento você tinha a Arca da Aliança, recoberta de ouro, e dentro dela a tábua dos 10 mandamentos. Eu já mostrei isso para vocês, já expliquei. Vamos ver agora a explicação desses detalhes que eu falei em Êxodo, capítulo 40, versos 20 e 21. Preste atenção. Pegou o testemunho e o pôs na arca, e passou os cabos na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado. Êxodo 40, 20 e 21. Então, como você vê, havia uma separação, um véu, uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Repetindo, aqui no lugar santo havia um serviço diário. Todos os dias o sacerdote tomava da mão das pessoas a oferta pelo sacrifício, degolava o animal, queimava a sua carne aqui no altar de sacrifício. Os levitas se lavavam na pia aqui de bronze que havia e levavam para dentro do santuário todos os dias o sangue do sacrifício. Isto no primeiro compartimento, no lugar santo. E uma vez por ano eles entravam no lugar santíssimo. E já que eu mencionei o pátio, eu quero novamente repetir os elementos que aqui estavam. Você tinha à frente do lugar santo, ficava o altar de sacrifícios, que eu já mostrei para você, e a pia de bronze, onde os levitas se lavavam todos os dias para entrar dentro do santuário. Esses elementos todos aqui apontavam para a vinda de Jesus. Você não pode esquecer disso. O que Deus fez ao mandar o povo construir um santuário foi, entre outras coisas, mostrar-lhes o evangelho por antecipação através de imagens, através de uma atuação lúdica em que o povo do deserto pudesse antever a vinda de um Messias e de um Salvador, tá certo? Lembrando também que eu falei com vocês que o santuário era móvel e todo cercado e que a sua construção fora aprovada por Deus. Isso é muito importante. É por isso que você vê nas miniaturas que nós temos aqui, sempre o santuário tinha algumas alças, porque ele era montado e desmontado e transportado. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, o santuário caminhava com eles e, por tabela, Deus também caminhava com o seu povo. Desse modo, os cordeiros que eram sacrificados diariamente ali representavam Jesus, que no futuro haveria de morrer na cruz pelos pecados da humanidade. É por isso que os padres, quando celebram a missa, recitam um trecho do Evangelho que diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Quem disse originalmente isso foi João Batista.
Veja o que está no quarto evangelho. Eu vou ler para você o que está no evangelho de João, falando sobre João Batista. Preste atenção. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifesto a Israel. João capítulo 1, verso 29. Como eu falei então, praticamente tudo no santuário apontava para o futuro Messias. E além do Cordeiro, havia o sacerdote e o sumo sacerdote, que também representavam Jesus em suas respectivas funções. Uma coisa que me chama a atenção também aqui no santuário é que a disposição dos móveis imita justamente o formato de uma cruz. Coincidência ou providência divina? Não sei, mas uma coisa eu posso afirmar para você. Cada detalhe ali apontava para a vinda maravilhosa de Cristo como o nosso Salvador, como o nosso mediador, como o nosso Messias. É curioso que a Bíblia fala que havia um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, de modo que as pessoas não tinham livre acesso assim até o compartimento interno, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Isso significava que a presença de Deus ainda era uma coisa velada. Agora, quando Jesus vai morrer na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu que estava no santuário, desta vez em forma de templo, ali na cidade de Jerusalém, foi rasgado de alto a baixo. E este fato do véu ser rasgado, não por ação humana, mas por intervenção divina, tem dois significados. O primeiro deles, que Deus estava rasgando as suas vestes pela dor da perda do seu filho. Você sabe, no Antigo Oriente Médio, quando alguém estava em profunda dor, em luto ou depressão por uma coisa triste, ele rasgava as suas vestes. Então, o rasgar do véu no santuário era como se o próprio Deus estivesse rasgando as suas vestes pela morte em agonia de seu filho na cruz do Calvário. A segunda razão é que agora o nosso segmento, a nossa sequência está franqueada até a presença de Deus. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem eu quero contar mais coisas sobre o ritual do santuário e Daniel capítulo 8. Então não perca o nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá!